E aí, pessoal, vamos continuar aí com mais aulas. Nós vamos começar a tratar a partir de agora as funções inorgânicas. E o que são essas funções inorgânicas? A gente vai pegar algumas substâncias químicas e vai classificar elas conforme as suas características. Hoje nós vamos falar de ácidos. Nas próximas aulas nós vamos falar a respeito de hidróxido, de sal, de óxido. Beleza? Então, a gente vai classificar as substâncias conforme as características, algo semelhante, por exemplo, que é feito na biologia, quando vocês estudam os animais e classifica em mamíferos, aves, répteis. Né? Então, você vê quais são as características que um grupo de animal tem em comum e vai classificando eles. A mesma coisa a gente vai fazer na química. A gente vai ver quais são as características que algumas substâncias têm em comum e a gente vai classificar, é um ácido, é um hidróxido, é um sal, é um óxido. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos ácidos. Bora lá? Para entender o que é um ácido, a gente vai ter que voltar numa experiência que eu comentei com vocês lá na aula de propriedade das substâncias, que é a experiência para medir se o material conduz corrente elétrica ou não. Então você pega um fio, liga numa fonte de energia, né, numa lâmpada aqui, se a lâmpada acender é porque conduz, só que você não encosta um fio no outro. Você mergulha o fio na substância que você quer saber se conduz corrente elétrica ou não. Então, no caso aqui, a gente mergulhou os fios num líquido e a gente quer saber, será que esse líquido é capaz de conduzir a corrente da ponta de um fio até o outro? E vamos lá, temos algumas possibilidades aqui. Primeiro, se o líquido for água, pessoal, essa lâmpada a gente já estudou que ela não acende. E por que essa lâmpada não acende? Nós vimos que a água ela é uma substância molecular, que são aquelas substâncias que fazem ligação covalente. E as substâncias moleculares no estado líquido, elas não conduzem corrente elétrica, até porque elas não possuem cargas elétricas que é necessário para você conduzir corrente. Então, a gente já viu que água pura não conduz corrente elétrica, certo? E se ao invés de água nós colocássemos HCl? Bem, o HCl, pessoal, ele também não faria a lâmpada acender, então a lâmpada continua sem acender, e o motivo é exatamente o mesmo da água, porque o HCl, ele também é uma substância molecular, ele também é formado por ligação covalente, ou seja, não conduz corrente elétrica no estado líquido. Entretanto, se eu misturo HCl com água, a lâmpada acende. E é exatamente isso que nós temos que discutir agora. Por que a água pura ou HCl puro não conduz corrente elétrica, mas a mistura dos dois conduz? O que está acontecendo, né? O que está surgindo aí que faz com que essa lâmpada acenda quando eu misturo as duas substâncias? Vamos lá? Eu trouxe um desenho aqui, pessoal, que seria o HCl misturado em água, na qual eu teria algumas moléculas de HCl espalhado no meio de um monte de moléculas de água. E aí vamos ver que vamos supor que a gente está vendo um pedacinho dessa mistura. Né? Nós estamos vendo aqui uma molécula de HCl circundada por um monte de moléculas de água. O que vai acontecer é o seguinte: o hidrogênio, ele é um elemento que ele fica satisfeito com 2 elétrons, né? E no caso aqui ele está com 2 elétrons, que tem um deles sendo compartilhado com um do cloro. Só que o oxigênio ele tem os 2 elétrons livres aqui, e esse oxigênio ele pode chegar e oferecer 2 elétrons dele para o hidrogênio. O oxigênio pode chegar para o hidrogênio e falar: você quer 2 elétrons? Eu tenho 2 para te oferecer aqui. Aí o hidrogênio pode falar: então tá, vou trocar, vou largar o cloro e vou me juntar ao oxigênio. Só que nesse processo de largar o cloro, ele deixa para trás, pessoal, o elétron que era dele. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. O cloro, ele acaba se dando bem aqui, ó, porque ele acaba ficando com os 2 elétrons, né? O que era dele e o que era do hidrogênio. Ele acaba ganhando um elétron
E lembre-se, quem ganha um elétron fica com carga negativa. Então, eu acabo formando o Cl- aqui. Essa molécula de água, vamos desenhá-la aqui. Nós vamos então fazer aqui as ligações que já existiam antes, mais uma nova ligação que é feita entre o oxigênio e o hidrogênio que era do HCl, que eu vou desenhar aqui de azul. Tá? Essa ligação que foi feita aqui, pessoal, é aquela ligação que a gente estudou, conhecido como ligação coordenada, que é quando um átomo ele compartilha 2 elétrons sem receber nenhum em troca. Tá? Então, é uma ligação covalente coordenada. E essa molécula que nós acabamos de desenhar aqui, pessoal, ela vai ter carga positiva. Por que carga positiva? O hidrogênio aqui, que se juntou à água, ele largou o elétron que era dele para trás, não largou? Largou para o cloro. Ou seja, ele perdeu um elétron e quem perde o elétron fica com carga positiva. Enquanto isso, as outras moléculas de água não aconteceu nada com elas, tá? Elas continuam lá do jeito que elas eram antes. Então, eu vou desenhar aqui. Certo? E como que eu vou representar essa transformação que acabou de acontecer? Olha, antes nós tínhamos o HCl e nós tínhamos uma molécula de água normal. Depois dessa transformação, pessoal, o cloro ele ficou sozinho, ele virou o Cl-, e essa molécula de água ela acabou ficando um pouco diferente. Agora ela é formada por um oxigênio e 3 hidrogênios ao redor. Então, a fórmula dela agora é H3O+, com uma carga positiva. E isso que eu acabei de colocar aqui, a gente chama de ionização do ácido. E como que esse processo explica o fato da mistura de água com ácido conduzir corrente elétrica? Para que haja condução de corrente elétrica, eu preciso de cargas elétricas, positivas ou negativas. Antes, HCl e água eles não tinham cargas elétricas. Depois dessa transformação, foi formado íons, que são justamente substâncias com cargas elétricas. E a partir de agora, pessoal, esses íons aqui, eles serão capazes de conduzir corrente elétrica pela solução. Então, por isso que a mistura de ácido, no caso HCl, com água, vai conduzir corrente elétrica, devido a um processo conhecido como ionização, formação de íons. Explicado o que acontece, a gente vai trabalhar, pessoal, com essas ionizações de maneira um pouquinho mais simplificada. Isso aqui que eu acabei de escrever para vocês mostra realmente o que aconteceu. Só que a gente vai fazer o seguinte, para simplificar a nossa vida, a gente vai omitir a presença de água. Então, ao invés de a gente falar que o hidrogênio abandonou o cloro para se juntar à água, a gente vai simplesmente separar o hidrogênio do cloro. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essa equação aqui de baixo, que é uma equação mais simples. A gente fala que isso aqui é uma ionização simplificada. Na qual a gente simplesmente separa o hidrogênio do resto da molécula, no caso aqui do cloro. E o hidrogênio sai sem o elétron, ele acaba saindo positivo, e o cloro fica com o elétron do hidrogênio, o cloro ele fica negativo. Certo? Mostrei para vocês o que acontece, mas a gente vai trabalhar com essas fórmulas aqui de baixo, na qual a gente omite, a gente esconde a presença de água. Beleza? Pessoal, essa então é a definição de ácido de Arrhenius. Arrhenius foi um cientista que estudou ácidos e ele definiu ácidos como esse grupo de substâncias. São substâncias que quando você dissolve em água, tá? Então, quando você dissolve em água, vai sofrer um processo de ionização liberando os íons H+. Então, toda substância que eu joguei em água
e formou H+, vai ser classificado como um ácido, que é o que a gente fez, por exemplo, no caso do HCl, né? Então, só para relembrar, se eu jogar HCl, que a gente chama de ácido clorídrico, em água, o hidrogênio se separa do cloro, formando H+ e Cl-, mas isso vai acontecer com qualquer outro ácido. Por exemplo, o ácido nítrico, cuja fórmula é HNO3, se eu jogar em água, o nitrogênio irá se separar do resto do ácido. O hidrogênio ele sempre sai positivo, ele sempre sai sem o elétron. E o que sobrou aqui, pessoal? Sobrou NO3, né? Essa estrutura NO3, tá, formado por um nitrogênio e 3 oxigênios, fica com elétron e fica com carga negativa. Então, essa aqui é a ionização do ácido clorídrico. Aqui embaixo nós temos a ionização do ácido nítrico. Aqui nós temos mais alguns exemplos que levam a uma situação nova. O ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é um caso interessante porque ele possui 2 hidrogênios. Então, o que vai acontecer, pessoal? Como ele possui 2 hidrogênios, a ionização dele vai ser feita por etapas, na qual você vai tirar um hidrogênio de cada vez. Olha só, eu vou tirar um hidrogênio, sempre o hidrogênio sai como H+. E, pessoal, se eu tirar um hidrogênio, eu tinha 2, né? Agora eu passo a ter um só. Então, vai sobrar aqui, ó, HSO4. Esse hidrogênio que saiu deixou um elétron para trás. Então, esse HSO4 tem uma carga negativa. Isso que eu acabei de fazer, a gente fala que é a primeira etapa da ionização. Por que primeira etapa? O negativo sumiu aqui, né? Deixa eu colocar de novo. Pessoal, porque tem outro hidrogênio e é possível ionizar esse outro hidrogênio também. Como? Eu vou continuar aqui, ó. Eu vou fazer a segunda etapa. Lembrando, ó, que para fazer a segunda etapa eu tenho que começar de novo. Então, eu vou pegar esse íon que foi formado aqui, vou tirar um hidrogênio dele. E quando eu tiro o hidrogênio dele, ó, tá vendo que não sobra mais H, só sobra quem? O SO4. E, pessoal, o hidrogênio ele largou mais um elétron para trás. Então, ó, ele já tinha uma carga negativa decorrente do elétron que ele ganhou do primeiro hidrogênio. Quando ele perder o segundo hidrogênio, ele vai ter 2 elétrons. Então, a carga dele vai ser 2 negativos. Essa, então, é a conhecida como segunda etapa. Certo? Se nós formos fazer o ácido fosfórico, como ele possui 3 hidrogênios, nós teríamos que fazer a ionização em 3 etapas. E como que fica? Vamos lá? Tira o primeiro hidrogênio, sempre como H+. Tirando um hidrogênio, ó, eu tinha 3, agora eu vou ter 2. H2PO4, esse hidrogênio que saiu, ele possui uma carga negativa. Escrita a primeira etapa, a segunda, eu vou pegar isso aqui que foi formado. Vou tirar mais um hidrogênio. E bem, ele tinha 2 hidrogênios, agora ele passa a ter um só. Ele já tinha uma carga negativa, perdendo outro hidrogênio, ele vai passar a ter 2 cargas negativas. E para fechar, essa substância que foi formada vai perder mais um hidrogênio. Dessa vez não vai restar nenhum hidrogênio, não vai restar nada. Então, nós vamos ter o PO4. E bem, tinha 2 cargas negativas, agora nós teremos então 3 cargas negativas, certo? Fechou aqui. Só para constar, vamos colocar aqui as etapas. E nós poderíamos também, pessoal, escrever algo que a gente conhece como a ionização total. E o que seria essa tal dessa ionização total? A ionização total é quando você arranca todos os hidrogênios de uma vez só.
Então, por exemplo, no caso do ácido sulfúrico H2SO4, como ele possui 2 átomos de hidrogênio, se eu arrancar todos de uma vez só, nós teríamos 2H+, certo? Os 2 hidrogênios que saíram, e como eu arranquei os 2 hidrogênios, restou somente quem? O SO4 com 2 cargas negativas, uma para cada hidrogênio. Tá? Então a ionização total é quando você, ao invés de arrancar um por vez, você arranca todos de uma vez só. Como que eu faria a ionização total do ácido fosfórico? Bem, como o ácido fosfórico possui 3 hidrogênios, eu terei que formar 3H+, mais o que sobrou. Sobrou o PO4, como eu tirei 3 hidrogênios com 3 cargas negativas. Essa, então, seria a ionização total do ácido fosfórico. Então, na lista, na atividade de vocês vão ter algumas ionizações aí para fazer e para praticar, certo? E aqui, pessoal, ácidos, então, são substâncias que quando você joga em água, solta H+. E como que eu vou saber que uma substância é ácido? Bem, em geral, ácidos vão ser substâncias que a fórmula começa com hidrogênio, né? Já que eles têm que soltar H+ em água, a fórmula vai ter que começar com H. Pessoal, isso não é uma regra, tá? Não vai funcionar 100% das vezes. Existem substâncias que começam com H e não são ácidos, e existem também substâncias que são ácidos, mas não começam com H. Entretanto, para vocês que estão no primeiro ano, saber que ácidos são substâncias que começam com H é o suficiente. Tá? Então, não vou trabalhar, por enquanto, com exceções com vocês. Então, o que vocês precisam saber? Ácidos são substâncias que começam com H. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o ácido carbônico, H2CO3, o ácido fluorídrico, HF, o sulfídrico, H2S, cianídrico, HCN, o ácido perclórico, o ácido pirofosfórico, ácido fosfórico, enfim. Então eu tenho algumas fórmulas de ácido de exemplo e a gente vai classificar esses ácidos. Como assim? Primeira coisa é você classificar quanto ao número de hidrogênios que podem ionizar. Basicamente, para vocês aqui no primeiro ano, é o número de hidrogênios que o ácido possui. Novamente, isso aqui não vai funcionar 100% das vezes, mas para vocês é o suficiente, é o que vocês precisam saber. Então, monoácidos, ácidos que só vão ionizar um hidrogênio, só tem um H disponível. Dos exemplos que eu passei para vocês, o H2CO3 não, porque tem 2 hidrogênios. O HF é um monoácido, tem um hidrogênio. H2S não, o HCN sim. O HClO também. Tá? Então, se tiver um único hidrogênio, é um monoácido. Um diácido são aqueles que possuem 2 hidrogênios, que podem ionizar 2 hidrogênios, que é o caso, então, do H2CO3, né? E também é o caso desse aqui, ó, H2S. Se nós formos escrever ionização, terá que ser feito em 2 etapas. Um triácido é aquele que possui 3 hidrogênios ionizáveis. É o último exemplo aqui, ó. É o caso do H3PO4. E um tetrácido ou um tetraácido vai ter 4 hidrogênios ionizáveis. É o caso do H4P2O7. Bem facinho fazer essa classificação, né? Conforme o número de hidrogênio, você classifica mono, di, tri ou tetraácido, certo? Outra coisa é você classificar se tem ou não oxigênio, que é bem fácil de fazer. Hidrácido são os ácidos sem oxigênio, oxiácidos são os ácidos com. Vamos dar uma olhada aqui, ó. H2CO3 é um oxiácido, porque tem oxigênio, né? Então, vamos colocar aqui, ó. HF não tem oxigênio, assim como H2S, assim como HCN. Ó. Tá vendo que esses 3 ácidos aqui, ó, não têm oxigênio? Então, eles são hidrácidos, né? O HF, o H2S e o HCN.
Já os 3 próximos ácidos, todos eles possuem oxigênio. Então, todos eles são oxiácidos. Então, é uma classificação bem simples de fazer. Tem oxigênio, oxiácido. Não tem hidrácido. Fechou? E para a gente encerrar a aula de hoje, eu preciso comentar com vocês sobre grau de ionização. O que acontece, pessoal? Quando eu jogo um ácido em água, vamos começar com o exemplo que a gente abriu a nossa aula. Por exemplo, quando eu jogo HCl em água, nós estudamos que ele ioniza em H+, e Cl-. Entretanto, não vão ser todas as moléculas que vão ionizar. Tá? Não vai ser todos os hidrogênios que estão ligados ao cloro que vão preferir trocar o cloro e se juntar à água. Vai ter alguns que vão trocar e vai ter outros que não, que vão continuar junto com o cloro. Certo? A porcentagem de moléculas que sofrem ionização, né, que ocorre essa separação, é o que a gente chama de grau de ionização. Tá? Então, a gente representa grau de ionização pela letra alfa. Tá? Uma letra grega aí, letra alfa. E como que eu calculo esse grau de ionização? Pessoal, o alfa vai ser o número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas. Por exemplo, se eu jogar 50 moléculas de ácido em água e 2 delas ionizarem, bem, o número de moléculas ionizadas seriam 2, o número total de moléculas seriam 50, a gente faria 2 dividido por 50, depois multiplicaríamos por 100 e nós teríamos então o nosso chamado grau de ionização. Vamos praticar isso? Exercício 1. Uma análise feita em um laboratório indicou que a cada 5.000 moléculas de HF dissolvida em água, 450 se ionizam em H+, e F-. Qual que é o grau de ionização desse ácido? Bem, para responder essa questão A, a gente vai trabalhar com a fórmula, né? Então, a fórmula é essa aqui, ó. Ele pergunta para nós qual que é o grau de ionização. Lembrando que grau de ionização a gente representa pela letra alfa. Qual é o valor de alfa, pessoal? Bem, qual que é o número de moléculas ionizadas? Bem, 450, né? Está escrito aqui, ó, 450 ionizam. Então, vou colocar aqui, ó, 450. E o número total de moléculas? Bem, eu dissolvi 5.000 moléculas de HF, não foi? Tá, então eu vou fazer essa conta aqui. 450 dividido por 5.000, multiplicado por 100. 450 dividido por 5.000 vai dar 0,09 vezes 100. Isso aqui vai dar um valor de 9%. Beleza? Ou seja, 9% das moléculas irão sofrer ionização. Tá? Respondida a questão A, qual é a questão B? Quantas moléculas não ionizadas restam na solução? Pessoal, então, ó, eu joguei HF em água, e aí, como a gente estudou, ele ionizaria em H+, e F-. Entretanto, de cada 5.000 moléculas que eu jogar, somente 450 vão sofrer esse processo. O resto, aquilo que sobrou, não vai ionizar. Ué, então quantos que não vão ionizar, pessoal? Eu joguei 5.000, não foi? 450 ionizou. Então, eu pego o meu total, menos a quantidade que ionizou, e eu chego, então, ao meu valor. Quantas moléculas não ionizarão? 4.550 moléculas vão continuar como HF, sem ionizar. Beleza? Com isso, a gente pode comentar um conceito muito importante quando a gente fala de ácidos. Existem ácidos fortes, moderados e fracos. A diferença entre eles, pessoal, vai ser justamente
no chamado grau de ionização. Os ácidos fortes vão ter grau de ionização acima de 50%, ou seja, quando eu jogo uma molécula de ácido forte em água, a maioria das moléculas ionizam. Um moderado tem um valor entre 5% e 50%, tá? É um pouco menos da metade. E um ácido fraco é aquele que tem um grau de ionização menor que 5%, ou seja, pouquíssimas moléculas ionizam. E uma consequência disso vocês podem ver nessa imagem aqui. Por exemplo, na primeira imagem, eu tenho uma solução de um ácido forte. Por quê, pessoal? Tá vendo que a lâmpada está acesa bem forte? Tá? Como esse ácido é forte, significa que vai ter vários íons, cargas positivas e negativas. Se eu tenho vários íons, essa solução ela vai conduzir bem corrente elétrica e a lâmpada vai acender. Em compensação, no outro caso aqui, ó, nós vamos ter um ácido fraco. Por que um ácido fraco, galera? Um ácido fraco, poucas moléculas ionizam. Então, eu tenho poucos íons, eu possuo poucas cargas elétricas. Se eu tenho poucas cargas elétricas, a solução ela não vai conduzir muito bem a corrente. Ela até conduz, porque ainda tem carga, mas ela não conduz muito bem. E aí vocês notam que a lâmpada ela fica fraquinha, ela fica pouco acesa. Então, dá para você diferenciar, por exemplo, um ácido forte de um ácido fraco nessa situação. Pessoal, para entender melhor essa diferença entre ácido forte e ácido fraco, tem um videozinho no YouTube, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, que ilustra bem o que acontece. Então, como vocês podem ver aí na imagem, ele vai misturar dois líquidos. Aqui embaixo nós temos água e aqui em cima nós temos um ácido forte. E aí, ó, ele mostra esquematicamente, como se nós pudéssemos ver as moléculas. Aqui nós teríamos então as moléculas do ácido forte. E o que vai acontecer então com essas moléculas quando ele jogar em água? Vamos ver. As moléculas de água e os ácidos caindo nela. Como vocês podem ver aqui, pessoal, tá vendo que todas essas bolinhas verdes perderam uma bolinha azul para a água? As bolinhas azuis são os átomos de hidrogênio, certo? Então, ó, todos os ácidos, eles ionizaram. Nesse exemplo aqui, você está mostrando um ácido forte com um grau de ionização de 100%. Todas as moléculas ionizaram. Então, isso é uma situação que representa um ácido forte, certo? Agora, ele vai fazer a mesma coisa com ácido fraco. Ó. O ácido fraco aí é uma bolinha preta como azul. Vai jogar em água. E como vocês podem ver, pessoal, nem todos os ácidos fracos, né, no caso aqui a bolinha preta com a bolinha azul, perderam as bolinhas azuis. A maioria deles, a bolinha azul continuou junto, né? Ou seja, o hidrogênio ele não saiu do ácido. Teve alguns que ionizaram. No caso aqui, ó, das 6 moléculas de ácido que nós estamos vendo, né, 2 perderam o hidrogênio para a água. Tá? As outras 4 continuou junto, continuou ionizado, não ionizado, certo? Fechamos então nossa aula. Até a próxima, galera.